extra, extra. O século XX chegava com a euforia futurista da revolução tecnológica. Os jornais começavam-se a transformar em empresas e a adotar o telefone e o telégrafo como ferramentas de seu cotidiano. Os jornais ganhavam em atualidade e integração com pontos remotos e de difícil acesso. O passo seguinte foi a ampliação de redes de informação, com o estabelecimento de redes de correspondentes e enviados ao exterior. Além das agências de notícias, os jornais investiam cada vez mais em estruturas necessárias para obter informações de qualidade, em primeira mão e exclusiva. O conteúdo também passava por transformações. Declinava o folhetim, que ia sendo substituído pelo colunismo, o artigo político pelas entrevistas, mais informações do que catequese, embora se procurasse opinião desde que parecesse imparcial. Com a chegada do rádio, os jornais temeram perder seu papel principal como fonte de informação. Então, eles começaram a se adaptar. Eles deixaram as notícias cada vez mais amplas e profundas para atrair o seu público. Porém, com a chegada da televisão, os jornais tiveram que se adaptar novamente. Eles começaram a introduzir cor e também suas notícias começaram a ficar mais objetivas, que era uma forma de competir com a televisão e continuar atraindo o seu público. O Estado de São Paulo é o mais antigo dos jornais da cidade de São Paulo ainda em circulação. O jornal foi fundado com o propósito de combater a monarquia e a escravidão. Em 1902, Júlio Mesquita, redator desde 1885, torna-se o único proprietário. O jornal apoia a candidatura de Rui Barbosa à presidência da República e a fundação do Partido Democrático, além da Aliança Liberal. Em 1932, o Estado e o Partido Democrático formam uma aliança com o PRP e articulam a Revolução Constitucionalista de 32. Durante a República Velha, o jornal se colocou do lado dos conquistadores do sistema eleitoral, conhecido como bicho de pena, caracterizado pelo voto em aberto e a falsa manipulação. Em 1919, apoia a candidatura de Rui Barbosa à presidência da República, a chamada campanha civilista, em oposição ao candidato oficial. Logo após a Revolução, que ocupou a cidade de São Paulo por 23 dias, Júlio Mesquita foi preso apenas por ter conversado com os revolucionários. Em 1926, o Estado apoiou a fundação de São Paulo do Partido Democrático, de oposição ao PRP, além de apoiar a liderança, a Aliança Liberal e a candidatura de Getúlio Vargas à presidência. Neste mesmo ano, atinge a tiragem de 100 mil exemplares. Em 1932, o Estado do Partido Democrático, inconformados com o autoritarismo de Getúlio Vargas, uma aliança com alguns setores do PRP em articulação à Revolução Constitucionalista 32. A oposição do jornal das cidades do Estado de São Paulo era uma só: reivindicalização e eleições livres de uma Constituição. A grande ambição da cigarra é ser uma revista artística. Cantar ao sol com voz que se esforçam, não fosse ela a cigarra, por fazer alto e estridente. É a sua ambição, não é uma promessa. A cigarra foi uma das populares revistas brasileiras do século XX e circulou por mais de 60 anos. Quinzenal, suas páginas traziam desde notícias sobre o dia a dia da capital paulistana e do mundo europeu até curiosidades. Artigos sobre arte, críticas, comentários, contos e poemas eram outros atrativos. A cobertura de eventos sociais, esportivos e religiosos e belos anúncios publicitários eram outras características marcantes da publicação. A revista também tinha em seu público principal as mulheres. A cigarra ainda marcou o início de carreira de vários autores e ilustradores. Entre eles, Olavo Bilac, Oswaldo de Andrade e Monteiro Lobato. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, popularmente conhecido por Assis Chateaubriand, ou simplesmente Chateau, aos 15 anos começou a atuar no jornalismo, área em que desbravou e revolucionou. Iniciou sua carreira escrevendo nos jornais e uma das principais contribuições de Chateau foi a primeira estação de televisão do Brasil. Eu sou Assis Chateaubriand, nasci no dia 5 de outubro de 1892, na maravilhosa Paraíba. Iniciei minha carreira escrevendo para os jornais Gazeta do Norte, Diário de Pernambuco e o Jornal Pequeno. Continuei em vários meios como rádios, televisão e revistas. Uma das minhas maiores contribuições, em modéstia à parte, foi a criação e a fundação do nosso maravilhoso MASP, o Museu de Artes de São Paulo. Também contribuí muito para a criação da TV Tupi em São Paulo e a revista O Cruzeiro. Atuei como advogado, político, mecenas e empreendedor.
Durante toda a minha vida, desenvolvi vários projetos para o civismo, a cultura, a arte, a literatura e a ciência. Deixei meu nome registrado na política, sendo senador e embaixador brasileiro na Inglaterra. Vendo hoje, todas surpreendem pela qualidade de impressão e pelas programações de anúncios em posições fixas. De um modo geral, as revistas daquele período eram influenciadas pelo francesismo do Art Nouveau. Mas a publicidade era um espelho das técnicas comerciais americanas que nos chegavam através das primeiras agências de publicidade a instalarem. Antes delas, a publicidade acontecia através do agenciador de anúncios, geralmente um funcionário do jornal ou revista responsável pela venda de espaço, e através de ilustradores e redatores do próprio veículo, que criavam as peças publicitárias. Quando surgiu o cinema e depois o rádio, imediatamente foram editadas revistas como Cena Muda e Revista do Rádio, respectivamente, já prenunciado a segmentação do mercado e as oportunidades comerciais dos novos meios. Surge a Revista da Semana, cujos anúncios têm uma linguagem mais tênue, e outras revistas menores, como a Vida Paulista e a Arara, continuam com seus anunciantes locais. A publicidade ganha destaque para a propaganda de remédio, cujas peças são cada vez mais numerosas. Entre 1909 a 1918, a utilização de políticos como garotos propagandas. Em 1913, surge a Eclética, a primeira agência publicitária do Brasil. Na sua fundação, foram contratados diversos escritores e artistas para fazerem os textos e as ilustrações dos anúncios. Anunciava nos principais meios de comunicação da época: jornais, revistas, cartazes e malas diretas. Tinha como os principais anunciantes a Ford Motor, a Texaco, Colinos, Sabonetes Eucalol. No final da Primeira Guerra Mundial, São Paulo já contava com 5 agências de publicidade. Na década de 20, o Brasil ganha um novo meio de comunicação, a rádio. E isso foi um grande passo para a publicidade brasileira. Em 1926, os laboratórios Fontoura contrataram Monteiro Lobato para escrever a história de Jeca Tatu, personagem que faria propaganda dos produtos Fontoura e protagonizaria as campanhas de conscientização do laboratório. A General Motors, GM, desde 1926, tinha um departamento de propaganda que se dissolveu em 1929. Isso marcou a entrada da primeira agência multinacional no Brasil, a J.W. Thomson. Surgem os primeiros outdoors, com os anúncios da Ford, Chevrolet, Goodyear e Gancia. Nos jornais, a concorrência se dava através da competição, réplicas e tréplicas dos anunciantes. Também foram criadas as datas promocionais, como o Dia das Mães e o Dia dos Pais, para aquecer o período que o comércio é mais fraco. As primeiras tentativas de disciplinar a ética da propaganda foram dadas pelo Conselho Nacional da Imprensa, CNI, e pela Associação Brasileira da Propaganda, que é a ABA. Em 1949, surge a Associação Brasileira de Agências de Propaganda, a ABAP. Nasce a editora Abril, publicando a revista do Pato Donald e também a revista Manchete. A vida com mais conteúdo. Fundado por Assis Chateaubriand, os Diários Associados são o terceiro maior conglomerado de empresas de mídia nacional. A corporação já foi a maior da história de imprensa no Brasil. Os Diários Associados têm como missão contribuir para a construção de uma sociedade justa e democrática, com a produção e distribuição de informações e entretenimento de qualidade. As duas empresas mais celebres foram a TV Tupi e a revista O Cruzeiro, já extintas. No seu auge, os Diários Associados reuniram em todo o Brasil 33 jornais, 18 revistas, 36 rádios e 16 emissoras de televisão, além de bater recordes de tiragem com o Cruzeiro. A revista O Cruzeiro foi criada em um contexto histórico em que surgiam os primeiros conglomerados de imprensa e o jornalismo tinha o caráter sensacionalista. O primeiro número de revista trouxe inovações gráficas e editoriais para a imprensa brasileira, como a indicação do tempo que seria gasto pelo leitor para a leitura de cada texto. Nossa, revista Cruzeiro. Pertencendo aos Diários Associados, a revista Cruzeiro era de publicação semanal. A primeira a abranger todo o território nacional.
possuía repórteres em todo o país, eram inúmeros os assuntos abordados: cinema, esportes, saúde, charges, política, culinária, crônicas e coluna social. Abrigava os melhores jornalistas do país: David Nasser, o repórter mais conhecido dos anos 50, e o fotógrafo francês Jean Mans. A revista começou a publicar as histórias do Amigo da Onça, personagem que se transformaria em um dos mais populares do país. Fazia críticas em muitas situações, como o casamento, o exército e a hipocrisia social. Em 1954, a matéria sobre o suicídio de Getúlio Vargas levou a revista a atingir a tiragem de 720 mil exemplares. Com o regime militar e a ascensão de outros conglomerados, como as organizações Globo, os diários associados começaram a perder seu prestígio. O desuso de suas fórmulas e o surgimento de novas publicações como Manchete e Fotos também contribuíram para o fim da revista em julho de 1975. Poucos governantes brasileiros souberam utilizar a imprensa como Getúlio Vargas. Rádios, cinemas, jornais e revistas estiveram a seu serviço. Principalmente no seu primeiro governo, o político gaúcho contou com o auxílio destes veículos da comunicação e fez-se onipresente. Durante o Estado Novo, houve um processo de cercamento da cultura. O governo criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que ainda hoje causa calafrios em todos que lutam pela liberdade de expressão. Além de centralizar as informações, Vargas viveu numa época que experimentou um inegável impulso modernizador no rádio, cinema e demais veículos. Os meios de comunicação deram um salto tecnológico considerável à sombra do autoritarismo. Através do rádio, o regime garantia a presença cotidiana do ditador entre os brasileiros. Nisto, o programa Hora do Brasil era ferramenta valiosa. Alcir Lenharo relaciona tal estratégia à influência nazista, afirmando: a estratégia radialista do Estado Novo parece acompanhar as pegadas deixadas por Hitler, para quem a palavra falada, não a escrita, tinha sido a responsável principalmente pelas grandes transformações históricas. Quem publicasse notícias desagradáveis ao regime corria o risco de ficar sem a matéria-prima. O DIP fazia a imagem do presidente circular pelos periódicos brasileiros. Havia até mesmo notas pagas em jornais do exterior. Numa época em que os jornalistas são chamados de covardes por seu próprio presidente, num tempo que se cogita criar um conselho para orientar, disciplinar e fiscalizar o jornalismo, é impossível não sentir o velho calafrio. Sempre é bom lembrar que o DIP, o Conselho Antigo, tinha como obrigação coordenar, orientar e centralizar a propaganda interna e externa, fazer censura a teatro, cinema, funções esportivas, organizar manifestações cívicas, festas patrióticas, exposições, concertos e conferências. Adentrando o século XX, com o sucesso de sua fase popular, o Jornal do Brasil passou a publicar suas primeiras edições vespertinas. O jornal ia se mostrando uma publicação mais informativa que de opinião, explorando casos de polícia, campanhas populares e humor crítico moderado com foco no governo e nos costumes. O diário chegou a ser apelidado de Popularíssimo, cognome que acabou sendo adotado pelo próprio jornal. Em 1905, o jornal adquiriu a construção de uma nova sede, adquirindo novas maquinarias. Isso acabou trazendo dificuldades financeiras, que acabaram transformando essa empresa em uma sociedade. Por conta desse aperto econômico, o Jornal do Brasil teve que passar por uma severa reformulação gráfica e ele começou a apresentar a sua primeira página coberta de anúncios. Por volta de 1912, o jornal lançaria uma página inteira ilustrada sobre esportes. Com o novo proprietário, a recomendação foi que o Jornal do Brasil a neutralidade política, sem intercussões nas campanhas que pudessem representar risco à empresa. O chefe dessa empresa, na época, era Assis Chateaubriand, futuro dono dos Diários Associados. Em 1935, a empresa editora do Jornal do Brasil lançou a Rádio Jornal do Brasil. O jornal foi dando cada vez menos destaques a temas políticos, artes e literatura. Ainda com as primeiras páginas totalmente tomadas por anúncios e classificados, o jornal passou a ter o apelido pejorativo de Jornal das Cozinheiras, por causa da incidência de anúncios relativos a serviços domésticos. Em março de 1957, pela primeira vez, foi publicada uma fotografia na primeira página que continuava tomada por anúncios.
Fundado por um jovem advogado idealista, o Correio da Manhã é considerado hoje um dos mais importantes jornais brasileiros do século XX. Introdutor de uma ética própria de refinamento textuais que se transformariam na sua marca. Um dos mais respeitáveis e duradouros periódicos do país, o Correio da Manhã nasceu bastante modesto. Sua primeira edição tinha apenas 6 páginas, sendo 3 ocupadas por anúncios, com formato standard e periodicidade diária. Não trazia manchetes, como boa parte dos jornais de sua época. Nascido numa época em que a imprensa costumava fazer sempre jogo do poder, o periódico primava por seu caráter independente, liberal e doutrinário, dentro de uma linha editorial combativa. A primeira página do jornal apresentava um título grande e somente desenhos, e o conteúdo dele era sobre fatos nacionais e acontecimentos do Rio de Janeiro. Em 1933, eles fizeram algumas inovações editoriais e colocaram manchetes nas seções infantil, feminina, de rádio e de agricultura. E o Correio da Manhã, ele sempre se identificou com a classe média do Rio de Janeiro. E muitas vezes os textos dele apresentavam uma forte carga emocional. Ao longo do tempo, ele também fez algumas inovações, porque ele gostava dessa modernização e começou a utilizar fotos e ilustrações no seu conteúdo. E o Correio da Manhã, ele se posicionou favoravelmente no engajamento brasileiro na Primeira e Segunda Guerra Mundial. E eles também apoiavam muito e encorajavam os governos a fazerem coisas que eles consideravam patrióticas. Mesmo com seus equívocos, o jornal ele se posicionou contra a vacinação em massa que foi proposta pelo médico e sanitarista Oswaldo Cruz. E esse posicionamento do jornal ele pode até ter ajudado a desencadear a revolta da vacina. Em sua trajetória, o Correio da Manhã ele pôde contar com algumas personalidades brasileiras do campo político e cultural, como Carlos Drummond de Andrade, José Veríssimo, Rui Barbosa, Alberto de Oliveira e tantos outros. Última grande oportunidade do Brasil. Correu, Friaça, bateu pra boca do gol, fechou todo mundo, salta Máspoli. Termina com o apito do árbitro o encontro Brasil e Uruguai, com o Uruguai campeão do Mundial de Futebol. 7 seleções da América e 6 da Europa disputaram a 4ª Copa do Mundo, num planeta ainda marcado pela devastação da Segunda Guerra Mundial. O país escolhido estivera longe das principais batalhas. Os jornalistas daqui registraram descobertas sobre o futebol dos visitantes, e os estrangeiros anotavam as expressões sobre o Brasil. Já em 1950, os jogadores não podiam dar entrevista em campo. No caso dos italianos, segundo a Folha, havia ordens expressas para que eles não falassem com o repórter. Na Folha da Manhã, o relato do jogo contra a Espanha, que antecedeu a final, tinha título: Impressionante demonstração de técnica brasileira. Já os estrangeiros diziam que o Brasil tinha caminho facilitado ao título. Esses foram os fatos da Copa de 1950, relatados pela imprensa do Brasil e do exterior. Extra, extra!